Boa tarde, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós iremos estudar História, depois Português e, por último, Ética e Cidadania. Então, vamos lá. Pega o seu caderno de História e vamos colocar a data de hoje. Hoje é dia 29 de julho, a prof já havia colocado. Nós não vamos fazer atividades no livro, mas precisaremos dele para os exercícios. Nós iremos fazer alguns exercícios lá no plural. A prof já enviou lá para você responder por lá e a prof vai corrigir daí, tá bom? No plural. E também no caderno. E esses exercícios serão sobre as páginas 74 e 75. Serão sobre o Brasil holandês, que nós estudamos na semana passada, as páginas 74 e 75. Então, você deve abrir lá nessas páginas para poder resolver as questões que a gente vai fazer agora, tá? Então, a prof vai ler com vocês os exercícios lá do plural, para depois você copiar os do caderno, tá? Então, diz assim, gente. Lá no plural você irá encontrar algumas perguntas. A primeira é assim: quantas vezes os holandeses invadiram o Brasil e em que anos? Lá na página 74 e 75 tem a resposta. Letra B. O que motivou os holandeses a invadir a capitania de Pernambuco? O que motivou eles a virem para cá também? Letra C. Por volta de 1600, qual era o porto mais movimentado do Brasil? Procure lá. E a última, qual era a missão de Maurício de Nassau? Então, com a calma e atenção, responda essas perguntas lá no plural, ok? Agora, no caderno, nós iremos fazer um exercício também. Número 1, complete. Então, você pode primeiro fazer o do caderno. Depois que você fizer do caderno, você vai lá para o plural para responder lá. Tá bom, gente? Letra A. Em 1624, os holandeses ocuparam a cidade de... Esse aqui é no caderno. Por um ano. Letra B. Em 1630, os holandeses invadiram e dominaram o território Já vamos ler juntos, tá, gente? A prof vai ter que continuar lá em cima, tá? Porque faltou espaço. Então, a prof vai apagar aqui a data, o boa tarde, exercícios no plural mais caderno também, eu vou apagar.
E onde que se encontra, também eu vou apagar. Então, letra A. Diz assim a letra A. Em 1624, os holandeses ocuparam a cidade de por um ano. Qual foi a cidade? Responda em seu caderno. Letra B. Em 1630, os holandeses invadiram. Onde que eles invadiram? E dominaram o território nordestino por 24 anos. Por quase 24 anos. Então, daqui, continua aqui em cima, tá, gente? Letra C. E até a letra D. A capitania de Pernambuco tinha a maior produção do mundo. E a última, letra D, diz assim. Em 1654, os portugueses então, ó, 1654, 10 anos depois que Maurício de Nassau voltou lá para a Europa, né? O que que aconteceu? Os portugueses, aliados aos indígenas, venceram a guerra. Pondo fim ao domínio no Nordeste do Brasil. Quase que não dá espaço aqui, gente. Então, todas essas respostas vocês encontram no livro, página 74 e 75. Letra C. A capitania de Pernambuco tinha a maior produção do mundo. Nós estudamos tudo isso semana passada. Letra D. Em 1654, os holandeses aliados aos indígenas venceram a guerra, pondo fim ao domínio. Qual domínio? No Nordeste do Brasil, tá bom, gente? Respondam com atenção, tá? E depois façam as questões do plural. Nossa aula de história é essa revisão sobre o Brasil holandês. Qualquer dúvida, podem chamar a prof, que a prof ajuda, tá bom? No próprio livro já tem as respostas. Se você encontrar, pode colocar um certinho em seu caderno. No plural, a prof vai corrigir. Vamos lá, então, agora para português. Abra seu livro na página 151. Abra seu caderno de português, vamos colocar a data de hoje. Hoje é dia 29 de julho.
nós iremos fazer alguns exercícios sobre a sílaba tônica. Isso aí, gente. E 151, exercício sobre a sílaba tônica. Então, abra seu livro. Se você ainda não tem seu livro, você pode abrir lá no plural, tá bom? Então, a página 150... Nós já havíamos feito 148, 149. Agora vamos para 150, onde diz número 6. Separe as palavras em sílabas e circule a sílaba tônica de cada uma delas. Dica: a sílaba tônica é sempre uma das 3 últimas sílabas da palavra. Tá bom? Então, raio. O raio. Ó, raio. Como o O fica bem baixinho, né? Então, separe a sílaba rai, o. E circule a sílaba tônica, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as palavras? Raio, coragem. Qual é a sílaba tônica de coragem? Coragem. Coragem. Ó. A gente não fala coragem e também não falamos coragem. É coragem. Bastão. Árvore. Indígena. Envergonhada. Tá bom? Agora, organize essas palavras no quadro abaixo, de acordo com a posição da sílaba tônica. Palavras em que a antepenúltima sílaba é a tônica. Então, a antepenúltima, tá? Começa pela última ou penúltima ou antepenúltima. Então, você perceba ali no número 6, depois que você responder, né? Separar as sílabas e circular qual é a sílaba tônica, você veja se é a antepenúltima. Daí você coloca, são 2 palavras, tá? Daí você coloca nessa coluna aqui, em que a antepenúltima sílaba é a tônica, tá? Olhando aqui, número 6. Depois, na coluna do meio, palavras em que a sílaba tônica é a penúltima. E na última coluna aqui, palavras em que a última sílaba é a tônica. Então, é uma palavra só, coloque ali. Bloco de notas. Vamos lá? Posição da sílaba tônica. Nós vamos começar a estudar sobre isso. A prof ainda vai explicar bastante sobre isso, tá bom, gente? As palavras podem ser classificadas de acordo com a posição da sílaba tônica. Por isso que a gente tem que identificar quando que é a última, quando que é a penúltima e quando que é a antepenúltima. Leia essas definições e escreva alguns exemplos para cada uma delas. Então, gente, a prof vai ajudar agora. Oxítona. Nós chamamos de palavras oxítonas quando a sílaba tônica é a última. Então, escreva ali algumas sugestões de palavras oxítonas. Café. Café. Olha, a sílaba tônica é fé. Já tem até um acento. Então, ali é a última sílaba tônica. Então, café é uma oxítona. Porque a sílaba tônica é a última. Outro exemplo de oxítona. Sofá. Escreva aí. Sofá. Oxítona. Mais um exemplo de palavra oxítona. Colchão. Colchão. Tá bom? Pode escrever aí. Próximo. Paroxítona. Quando que uma palavra é paroxítona? É quando a sílaba tônica, a mais forte, é a penúltima. Não é a última, ela é a penúltima. Então, vamos ver. Álbum. Olha, é uma palavra de sílabas, só tem 2 sílabas, mas não é a última, que é a mais forte, né? Álbum é a penúltima.
Outro exemplo, abacate. Abacate. Ó, a sílaba tônica é K. Abacate. Então, o K é o mais forte, não é a última sílaba, é a penúltima. Pode escrever aí. Abacate. E outra sugestão para você, a palavra leite. Leite. O T fica bem baixinho, lei é mais forte. Então, não é a última, é a penúltima. Então, é uma paroxítona. Nós vamos estudar no caderno também isso, tá, gente? E a última, proparoxítona. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Quando não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Então, exemplos de palavras proparoxítonas. Matemática. Matemática. Não é o K, não é a última. Não é o T, então não é a penúltima. É o MA. Então, é a antepenúltima. Matemática. Outro exemplo, máquina. Máquina. E o último exemplo, lógico, com G. Lógico. Também é uma palavra proparoxítona, onde a antepenúltima sílaba é a tônica, é a mais forte. Por enquanto, vamos só até aqui, vamos só escrever essas sugestões de palavras e vamos para a página 151, onde diz, número 7, releia este trecho da lenda A Onça Valentona e o Raio Poderoso. Vamos lá? A onça apenas passou por cima do moço que permaneceu impassível. Ele apenas levantou os olhos e a cumprimentou. Olá, meu cunhado, disse a onça. Queria saber se você é tão forte quanto eu. Eu quebro tudo que vejo à minha frente. Você quer ver? Nem esperou a resposta de Raio, como se chamava o moço. Imediatamente subiu na árvore carimbé e a quebrou totalmente. Foi sobre a árvore paricá e a estraçalhou com sua força descomunal. Então, Raio permaneceu imóvel onde estava. Letra A. Copie do trecho uma palavra proparoxítona. O que é proparoxítona mesmo? É quando a antepenúltima sílaba é a mais forte. Então, ali no texto, onde tem uma palavra proparoxítona? A prof vai ajudar. Olha ali, ó. Ali no penúltimo parágrafo diz assim, foi sobre a árvore paricá. Vamos separar a palavra árvore. Arvore. Não é o re mais forte, não é o vo mais forte, é o ar. Então, não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Então, a palavra árvore é uma proparoxítona. Pode colocar aí, que dessa vez a prof ajudou. Próxima vez não vai ter. Letra B. Copie 4 palavras paroxítonas. 2 com acento e 2 sem acento, tá bom? Então, com acento paroxítona, onde a penúltima sílaba é a mais forte. Com acento pode ser impassível, impassível. Quando tem acento é fácil, né? Ó, penúltima sílaba. Imóvel, imóvel, penúltima sílaba. E agora sem acento. Sem acento tem muita palavra paroxítona que não tem acento, tá? Onde a penúltima sílaba é a mais forte. Você pode colocar força, força, porque o for é mais forte. Pode colocar também apenas, apenas. Também pode. Moço, também pode. Tá bom, gente? Forte, também pode, tá? Letra C. Copie 4 palavras oxítonas, onde a última sílaba é a mais forte. 2 com acento e 2 sem acento, tá? Então, com acento, pode ser olá. Ó, como é que a gente separa? Tem que ser de sílaba, tá, gente? Ou não, pode ser monossílaba mesmo. Olá. Sílaba tônica, a última. Você. Sílaba tônica, a última, tá? Paricá.
Ó, tem até acento, né? Carimbé, oxítona também. As últimas sílabas são as tônicas. E sem acento, tem um monte. Pode ser permaneceu, passou, quebrou, saber, esperou. Olha, as sílabas tônicas são as últimas nessas palavras, ó. Passou, permaneceu, levantou, cumprimentou, subiu, quebrou. Não tem acento e são oxítonas. Tá bom, gente? A gente não fala quebro, vai lá, quebro. Não, é quebrou. Então, é oxítona. Letra D. Releia o trecho em voz alta, observando a sílaba tônica das palavras. O trecho tem mais palavras o quê? Oxítonas? Paroxítonas? Ou proparoxítonas? Então, acredito que, ó, a onça, paroxítona. Apenas, paroxítona. Passou, oxítona. Por cima, paroxítona. Moço, paroxítona. Permaneceu, oxítona. Impassível, paroxítona. Ele apenas, paroxítona. Levantou, oxítona. Olhos, paroxítona. 7 já foi até agora. Cumprimentou, oxítona. Olá, oxítona. Meu, oxítona. Cunhado, paroxítona. Então, gente, já foi a maioria paroxítona. Então, a maioria das palavras aqui desse texto são paroxítonas, tá bom? Penúltima sílaba é a tônica. E a última diz: nesse trecho, há mais palavras com ou sem acento gráfico? Nesse trecho aqui que nós lemos, tem mais palavras com acento ou sem? Mais sem, né? Mais sem acento gráfico. Então, os exercícios de hoje, por enquanto, são esses, tá, gente? Nas próximas aulas, a gente vai estudar muito mais sobre palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Não se preocupe, que não é difícil, tá bom? Super beijo da prof. E vamos agora para ética e cidadania. Então, pegue o seu caderno pequeno de ética e vamos colocar a data de hoje. A prof já havia colocado ali, né? Dia 29 de julho. E hoje em Ética e Cidadania nós iremos estudar sobre o quê? Acessibilidade. Acessibilidade. É uma paroxítona, porque essa daqui é a sílaba tônica. Ai, prof, a gente não está em português. Mas sempre vamos estudando. Bom, gente, então, acessibilidade. Você sabe o que é acessibilidade? Vocês já ouviram falar em acessibilidade? O que vocês acham que é isso? Muito bem. Então, a prof vai colocar aqui. O que é acessibilidade? Acessibilidade, o que é? É a facilidade no acesso. Muito bem. Facilidade no acesso. Muito bem. Então, gente, vocês podem copiar essa parte. Agora, depois que vocês terminarem, pode dar um pause no vídeo, nós iremos conversar um pouquinho sobre a importância da acessibilidade, ok? Então, vamos lá. Pode largar o lápis agora, olhando aqui para a prof. Nós sabemos, né, gente, que as pessoas são diferentes. Algumas conseguem se movimentar facilmente, outras não. Outras precisam de uma acessibilidade. Por quê? Porque ou depende de cadeira de rodas, ou não consegue enxergar, não é mesmo? Os deficientes visuais também precisam, né, de uma acessibilidade. E essas pessoas que precisam dessa acessibilidade, elas têm o direito de ir e vir, porque elas também são cidadãs, não é mesmo? Então, é assegurado o direito delas de
poder chegar nos locais, de se movimentar, de pegar um transporte público. Mas muitas vezes é limitado porque elas não têm rampas, né? O lugar é muito estreito, não passa cadeira de rodas, ou não tem elevador, ou não tem rampa, só escada. Aí tem que alguém chamar várias pessoas para levantar a cadeira. Isso não pode acontecer, porque é um direito das pessoas de ir e vir, de poder pegar um ônibus, de entrar nos lugares, não é mesmo? De ter um espaço mais largo em todos os lugares, tá bom, gente? Então, lá no plural, a prof colocou uma imagem para você observar, né, as soluções. Essa imagem aqui, você pode olhar lá no plural, tá, gente? Só para olhar mesmo. A acessibilidade de um local. Ó, então, as escadas são largas, tá? Com degraus em tamanhos confortáveis e com pisos antiderrapantes aqui na escada, ó, firmes e nivelados. As escadas e as rampas também possuem patamares sem obstáculos a cada mudança de direção. Então, patamar é quando vai de um andar para o outro, sabe? E tem que fazer aquele retorno, aquela voltinha. Também não tem obstáculo, não pode ter obstáculo nessas mudanças de patamares. Os degraus possuem bordas em cor contrastante, tá? Então, aqui tem um preto com branco, ó, para quem tem deficiência visual poder enxergar que é um novo degrau. E o contraste é muito, muito importante, tá bom? As escadas e as rampas possuem piso tátil. Piso tátil é esse aqui que tem umas bolinhas, ó, para o deficiente visual poder se guiar. E de alerta em seu início e fim. Então, quando termina e quando começa, tem esse piso tátil. As rampas são largas e possuem pisos antiderrapantes, firmes e nivelados, com inclinação adequada para subir e descer em escada de rodas. Ó. Os corrimãos são contínuos, tem corrimão por tudo, ó. Confortáveis dos dois lados das escadas e rampas e estão instalados em duas alturas, ó, maior, mais alto e mais baixo. As paredes e as grades de proteção, o guarda-corpo, ao longo das escadas e rampas estão em altura segura. Então, não tem como cair para o lado, porque elas têm uma boa altura. Existem guias de balizamento ao longo das rampas, que não possuem parede lateral. Então, se não tem parede, como é o caso aqui, ó, aí tem essa, como se fosse um muro, tá? Para segurança também. E em vez de construir uma rampa, também pode-se instalar um elevador, porque como a acessibilidade não é tão antiga, existem muitos prédios que não têm, né, como construir rampas. Então, pode ser construído um elevador dentro do local, tá bom, gente? Então, tem que ter, assegurado por lei, essa acessibilidade. Então, é muito importante assegurar a todos o direito de ir e vir. A gente tem que saber identificar as barreiras físicas que dificultam o livre acesso a todos. Se a gente vai num lugar que não tem livre acesso, esse local, ele não está adequado para todas as pessoas, né? Isso não é legal. E respeitar, a gente deve respeitar todas as pessoas com deficiência, né, gente? Identificar quais são as soluções, né, já feitas para a acessibilidade de todos. Super beijo da prof e tchau, tchau, gente. Até amanhã.